período da Quaresma modifica o ritual da Igreja Católica. Quem explica é o repórter Pablo Magalhães. No tempo da Quaresma, a Igreja Católica se transforma. As celebrações são mais simples, não há festividade. E quem vai falar um pouco mais com a gente sobre esse período da Quaresma é o padre Natelso. Padre, nesse período de 40 dias, o ambiente da igreja é outro. A gente não vê aqui flores, por exemplo. Não existem flores no presbitério, flores em volta do altar, flores em volta da mesa da palavra ou diante do Santíssimo Sacramento. Né? Por quê? Porque é um tempo de muita sobriedade. No deserto, nosso Senhor Jesus Cristo viveu a mais profunda sobriedade. Então a igreja reflete bem este período. Não é um tempo de grandes festas na igreja, né? Pelo contrário, é tempo de muito silêncio e meditação. Então a igreja deixa as grandes festas para depois do período quaresmal, né? De maneira especial a Páscoa. Né? A liturgia também muda? A liturgia muda muito. Né? Desde as cores utilizadas na igreja, nós utilizamos o roxo, por exemplo, que é um indicativo de reflexão, é um indicativo de oração, é um indicativo de recolhimento, e a igreja herda isso das Sagradas Escrituras. Os cantos não são cantos muito animados, não são cantos que evocam palma, que evocam muita animação, que evocam festa. Né? Isso tudo é deixado para ser vivido de maneira plena na Páscoa, que vem logo após a Quaresma. Por exemplo, não se canta o Glória. Né? No período quaresmal não se canta o canto do Glória, se canta o ato penitencial e continua a celebração da Santa Missa ou da celebração da Palavra, ouvindo a liturgia da Palavra, por exemplo. Mas não se cantam hinos de glória, não se batem palmas, a Assembleia é silenciosa e deve viver esse período de recolhimento que nosso Senhor Jesus Cristo viveu. Agora, o que mais chama a atenção, e o senhor vai demonstrar para a gente aqui da TV Norte, são os vestimentos dos padres, do bispo. E o senhor tem aqui um exemplo mais claro que pode nos mostrar. Sim, nós trouxemos aqui alguns exemplos e as pessoas geralmente se perguntam por que o padre hoje está com uma casula diferente, né? Por que hoje o padre se veste de verde? Por que hoje se vestiu de branco, de dourado, de roxo? Enfim, cada cor tem um sentido na liturgia. Então, no período quaresmal e também no advento, o roxo ele ocupa um sentido muito importante porque evoca a reflexão profunda, evoca o recolhimento, evoca a ausência da vaidade, a ausência do luxo, a ausência da festa. Né? Então tudo isso é concentrado ao longo da tradição dos 2000 anos de igreja, né? Porque são 2000 anos dessa tradição, em que se usa roxo nesse período. Né? Porque é um indicativo da reflexão profunda, do recolhimento no qual nós vivemos nesse período. Bom, então o sacerdote, de maneira geral, padre ou bispo, no caso presbítero ou bispo, usa uma túnica em todas as celebrações. A túnica branca é a veste básica, né, do sacerdote. Aqui nós temos um exemplo, né, de túnica branca, um símbolo que o sacerdote utiliza para amarrar as cinturas, isso para todos os tempos. Agora no tempo quaresmal. Então o sacerdote coloca a estola sobre o pescoço. Né? Essa estola sobre o pescoço é uma tradição desde os tempos antigos, é uma tradição inclusive judaica, né? De se colocar a estola sobre o pescoço. Bom, a estola é roxa, né? Sobre o pescoço, em cima da túnica. Em seguida, aos domingos, né? E nas grandes celebrações solenes, durante a semana o sacerdote não é obrigado a utilizar. Né? Mas aos domingos, a igreja recomenda que utilize uma casula com a cor roxa, né? Revestida sobre a túnica branca, sobre a estola e sobre o símbolo. Né? Então isso é muito nítido na celebração, porque o sacerdote anda lá para cá, o sacerdote celebra, o sacerdote vive com o povo, com essas cores aqui. Né? Então o maior indicativo, talvez na maioria das pessoas que frequentam a igreja, que não entendem muitas vezes do assunto, é a roupa do sacerdote. Né? A roupa do sacerdote é roxa, ou indicativo da estola roxa, em virtude do tempo que é celebrado. As bênçãos, elas são dadas com essa capa de asperge, nós chamamos de capa de asperges. Né? O sacerdote dá as bênçãos com essa vestimenta aqui sobre a túnica. É uma capa, né, comum, também da cor roxa, e o sacerdote utiliza ao longo de todo o ano para exéquias, né, as celebrações dos velórios, né, vulgarmente falando, ou exéquias aqui na igreja, então nós utilizamos esta capa aqui. E nas bênçãos com o povo, no período quaresmal, nós utilizamos essa cor aqui. Né? Bom, a igreja inteira vive esta cor. Por exemplo, o altar é revestido com essas cores. A mesa da palavra
é revestida com essas cores. Qualquer outro adereço que foi incorporado na liturgia deve-se observar o roxo, né? Tempo de penitência, de silêncio, de Exatamente. meditação. E principalmente, Pablo, no sentido da caridade, né? Se reforça muito a prática da penitência e a igreja recomenda a penitência enquanto caridade. Nosso povo ficou muito acostumado a uma prática da penitência enquanto oração apenas, né? A oração é um dos fatores da quaresma, né? É um dos elementos básicos da quaresma. A oração, o jejum e a caridade. Então nós não podemos, por exemplo, nos esquecer de que quando fazemos um determinado jejum e retiramos, né, a refeição de nossa mesa, né, a refeição cheia de determinados guloseimas, por exemplo, que se pede que se retire alguns dias, de maneira especial na quarta e na sexta. Então a igreja recomenda um jejum com responsabilidade social. O que é isso? Se recomenda que você dê o excesso dos alimentos que você não vai comer para determinada família que não tem. A abstinência da carne, ela deve ser feita nesse sentido, né? Na sexta-feira, na quarta-feira de cinzas, você não vai comer carne por quê? Né? Você não vai comer carne pelo fato de nosso Senhor Jesus Cristo ter sofrido na carne toda a sua paixão, e você vai ter uma responsabilidade social de levar, né, aquele alimento que você recusou comer para determinada pessoa que não possui. Então, a prática da caridade, a igreja fomenta muito nesse período. E é justamente em virtude da caridade que a igreja celebra a campanha da fraternidade, né? E evidencia muito a campanha da fraternidade no período quaresmal. Aqui na catedral, nós reproduzimos o cartaz oficial da campanha da fraternidade ali. O Papa Francisco beijando os pés de um presidiário, né? Então, o Papa Francisco fez uma visita a um presidiário em Roma e ali beijou os pés dos presidiários, lavando os pés dos presidiários, dando a ideia do serviço que nós devemos exercer enquanto cristãos. A campanha da fraternidade desse ano tem como lema eu vim para servir, né? E tema central, igreja e sociedade, para demonstrarmos nossa responsabilidade de cristãos para com a sociedade, né? Isso independente dos credos. O cristão ele deve ter uma prática que fomente a caridade e a solidariedade entre todos os cidadãos, de maneira geral, não observando o credo, não observando a origem, né, de determinada pessoa, a origem familiar, de raça e qualquer outra diferença que se interpõe diante de nós como preconceito. Tudo isso deve ser superado, né, para que nós possamos experimentar mais essa espiritualidade que Cristo viveu. Muito obrigado pelas informações. Com certeza tirou dúvida de muitos telespectadores, de muitas pessoas, de muitos fiéis católicos, não só da catedral, mas também de todo o povo de Deus.